De volta com você feliz. Isso aí. Olha, agora a gente vai falar de um assunto bem importante, tá? São só algumas palavras, mas tão fortes que em segundos abrem um abismo na frente de quem as escuta. Destrói sonhos, planos de uma vida inteira, do próximo fim de semana. Para muita gente, o desafio de enfrentar o diagnóstico de uma doença séria, como câncer, por exemplo, vai além de pensar nas estratégias de tratamento, né, Paulo? É verdade, Luísa. A pessoa passa por lutas, né, contra esses demônios internos que aparecem de repente, sem pedir licença. Enfrenta medos nunca sentidos, vê o controle sobre a vida e o próprio destino escorregar por entre os dedos, né? E, no meio desse furacão, se reerguer a tempo de enfrentar o tratamento, agendar a cirurgia, dar conta dos próximos passos, muitas pessoas ficam perdidas. Como reagir diante do diagnóstico de uma grave doença? Esse é o tema do nosso quadro Comportamento de hoje. Isso aí, a gente está aqui recebendo a Sidneide Oliveira, terapeuta cognitiva comportamental. Tudo bem? Bem-vinda, Boa querida. tarde, obrigada pelo Bem-vinda. convite. Boa tarde a você que está nos assistindo também. Esse tema é bastante importante, né? A gente conversar, abrir a mente da turma de casa, porque acho que é mais ou menos isso que a gente acabou de falar, né, Sidneide? Ninguém espera um diagnóstico de uma doença do dia para a noite, né? Sim. Uma descoberta tão forte e tão triste ao mesmo tempo, só que você não pode desanimar também, né? Sim. Descobrir uma doença, descobrir algo grave na sua vida, também não quer dizer que você vai morrer, que a sua vida vai se acabar. Vamos começar então falando pro pessoal de casa como a gente afastar para longe esses pensamentos tão negativos assim que a gente descobre alguma doença. Então, receber um diagnóstico não é fácil, realmente, porque é uma realidade cruel e que a gente nunca prepara-se para ela. Tá entendendo? Então, primeiro ponto, porque o diagnóstico, ela lhe enquadra num determinado lugar. Ela lhe coloca num lugar que você necessariamente não gostaria de estar. E para enfrentar isso, você precisa se desconstruir muitas vezes ou se construir de forma diferente. Então, você recebe ajuda muito especialmente da sua família. É um fator primordial que ajuda bastante. A família é um ponto muito importante, até porque aquela pessoa que recebe o diagnóstico, a pessoa adoecida, geralmente, não adoece só. Ela leva junto com ela, muitas vezes, a família. Ela leva o filho, ela leva pai, mãe, o irmão. Então, ela leva outras pessoas junto com ela. E um diagnóstico, muitas vezes, como vocês falaram, de uma doença grave, ela nos aproxima da finitude. Fato esse que é tão comum no nosso dia a dia, mas que a gente nunca se percebe nele. E se perceber dentro de um diagnóstico, enquadrado num lugar que possivelmente pode te levar à finitude, traz grandes reflexões. Com certeza, né? É um assunto que é complicado, mas que a gente precisa conversar, porque são coisas da vida. Acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, se você é de casa, tem alguma dúvida, está passando por algum problema parecido, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 981056955. Deixa seu relato aqui que a gente vai conversar ao vivo. Inclusive, tem a nossa telespectadora Lene, de Extremóis, e ela falou assim: boa tarde, eu me chamo Leide de Extremóis, e ela diz assim: eu absorvo muitos problemas dos outros, e quando não posso ajudar, eu fico pior. Como eu posso agir quando alguém se encontra doente, seja da família, até meus próprios filhos, pois fico muito nervosa e acabo ficando doente, porque só em falar em hospital que eu entro em pânico, pois absorvo muitos problemas dos outros para mim. Como eu devo fazer? Beijos, adoro o programa. Obrigado. Então, Lene, né? Isso, então, Leide. Leide, bacana a sua pergunta. Olha, na sua pergunta a gente vê, em primeiro lugar, a não divisão de você com o outro. Um ponto primordial é você perceber aquilo que é do outro. E mesmo que seja um parente próximo que esteja em mão um diagnóstico, você precisa saber, em primeira mão, se é isso que ele quer. Se ele quer a sua participação. É necessário que você perceba até onde essa pessoa está aberta para a sua ajuda. Até porque quando recebe-se um diagnóstico, ele precisa viver alguns pontos. Ele precisa se resolver primeiro diante daquele diagnóstico. Ele atravessa algumas fases muito conhecidas e muito comuns que diferenciam de pessoas para pessoas, até a ordem de acontecer cada estágio desse. Então, em um desses estágios, muitas vezes aquela pessoa adoecida, ela tem necessidade de ficar só com ela mesma. Ela precisa se compreender, ela precisa entender aquela doença.
Então, às vezes, o muito importante é que você entenda que aquilo é dela. Deixa o que é do outro. A forma de você ajudar muitas vezes é você compreendendo que aquilo é dele e percebendo o quanto ele está aberto para te receber, para se sentir acolhido. É realmente separar o que é do outro do que é seu. Não absorver, né, esse tipo de problema, porque pode até agravar ainda mais a situação. Fica você doente e a pessoa também, né? E a depressão, ela faz parte desse rol de doenças mais graves? Então, a depressão está aí, não é, como a doença do século, o mal do século, né? Assustadora, né? Tomando conta aí de boa parte da população, que muitas vezes aparece como algo novo, mas na realidade a depressão ela faz parte dos primórdios da medicina, ela já existia há muito tempo. Portanto, com o passar do tempo, ela foi se ressignificando e ocupando um lugar bastante significativo. A depressão, ela muitas vezes ela surge após um evento, ou muitas vezes ela pode levar a um evento, tá entendendo? Ao adoecimento orgânico, tá entendendo? Por quê? Porque a depressão, ela fragiliza o ser, tá entendendo? Ela deixa você sensível a outras patologias, tá entendendo? Então, muitas vezes, o ser deprimido, ele é confundido com alguém, ainda existe meio preconceituoso, mas ainda existe aquele lado de perceber a pessoa depressiva como alguém que está com preguiça. Ele não tem interesse. A pessoa acha que não é nada, besteira, né? Que é bobagem, né? que é ele está de má vontade, tá entendendo? Ele é tudo, menos ele vê aquilo como um indicativo da pessoa que está com depressão, o ser adoecido, deprimido. Ele não quer ficar em depressão, tá entendendo? É algo que vai além da vontade dele e ele não consegue administrar aquilo. Tá entendendo? Porque vem na direção do cérebro. É o cérebro quem comanda. Quando falta todas essas substâncias, os neurotransmissores não funcionam de forma adequada, então começa a surgir. E esse ser tem muita dificuldade em lidar com isso. E a depressão, na realidade, ela não é um diagnóstico fácil. Não é um diagnóstico fácil. E é muito comum, confunde muito, as pessoas falam assim, fulano está deprimido. Então, o fato de estar muito triste necessariamente não significa que aquele indivíduo esteja com depressão. Ele precisa de uma ajuda terapêutica para identificar alguns fatores que levam isso. E mesmo com esse indicativo de 5 fatores que deve ser observado, em posse disso, o terapeuta ainda precisa observar bastante para que não seja confuso esse diagnóstico. Precisa ser um tratamento direcionado, que muitas vezes vai além da terapia. Por quê? Porque essa depressão pode estar inicial, pode ser suave, leve, simples, ela pode ser moderada ou ela pode estar em estado grave, que é aquela que necessariamente é imprescindível a utilização de fármacos. Então, é um trabalho conjunto entre psicoterapeuta e psiquiatra. Então, o fármaco faz uma parte e a terapia faz outra. Uma não substitui a outra. É um tratamento verdadeiramente conjunto. Olha, tem aqui um relato. Boa tarde, eu sou Oliveira. Como é que eu posso fazer para ajudar uma pessoa depressiva? Aí chega aquela questão do companheiro, né, do irmão que está ali convivendo com a pessoa e às vezes fica perdido sem saber o que fazer exatamente, para onde levar, de que forma tratar. Como é que pode ser isso, Sidneide? Então, a pessoa com depressão, ele desenvolve algumas crenças. Não, estou sem utilidade, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, estou sozinho. Algumas crenças vão se desenvolvendo a partir dos seus pensamentos disfuncionais. Então, esses pensamentos levam ele a um lugar de sozinho, estou esquecido. E isso, muitas vezes, ele se sente satisfeito por estar sozinho porque ele se sente que incomoda o outro. Então, essa participação do outro, da família, nesse processo, é bastante interessante. Agora, você precisa ver como essa família vai ajudar essa pessoa. Muitas vezes, a pessoa com depressão, ele não quer pentear o cabelo. E a família fica naquela insistência. Então, não é o que fazer, é a forma como você vai se aproximar dessa pessoa. Tá entendendo? Então, assim, é ficar do lado, é se mostrar disponível, é mostrar que você está com ele, mostrar companheirismo para essa pessoa, mostrar que você está aberto. E, acima de tudo, mostrar que você compreende a depressão não como uma vontade do indivíduo, como algo que surgiu de forma muitas vezes inesperada. Sim, é porque é até difícil para a própria pessoa entender que está com depressão
e elas nem sabem como lidar com isso, né? Imaginem começar a lidar com outras pessoas que acabaram de saber que ela está com depressão, porque essa doença, ela ainda tem muito tabu envolvido, né? As pessoas têm vergonha de dizer que tem depressão, muitas pessoas julgam por aquela pessoa estar passando por uma situação dessa. Inclusive, nossa telespectadora diz assim: boa tarde, sou Vitória de Neópolis. Meu irmão está com depressão e não quer se tratar. Ele se fecha, não deixa a gente cuidar dele. Como devemos fazer aos poucos para ele aceitar a começar um tratamento? Vem bem disso, né? Primeiro é a questão da aceitação da pessoa, né? Para que ela possa se conhecer ainda mais nesse período e ver a melhor forma de lidar com ela, né? Não fazendo isso como você exemplificou, né? Se ela não quer pentear o cabelo ou se ela não quer tomar banho, tem que entender o porquê e não julgar e insistir, porque eu acho que acaba até atrapalhando a relação e piorando ainda mais, né? Então, embora a depressão ela se apresente com causas orgânicas e físicas bem visíveis, as pessoas que estão ao redor da pessoa com depressão, muitas vezes a pessoa em si, ela não percebe que está em depressão. Ela arranja 1000 desculpas: eu estou cansado, eu estou com muitas tarefas, eu estou sem vontade de fazer as coisas, eu estou cansado. Ela leva para 1000 situações, menos de se direcionar e se perceber com depressão. Muitas vezes o diagnóstico, exatamente, ele começa a ser identificado por um familiar, por alguém que vive do lado, que chega próximo, um colega de trabalho. Muitas vezes ele começa a identificar, até porque aquela pessoa, ela perde o apetite, ela fica com insônia, mas a depressão, ela também mexe com a aparência das pessoas. Elas começam a não sentir vontade de se organizar. Geralmente, se era uma pessoa que gostava de se arrumar, de se organizar melhor, o colega de trabalho, ele começa a perceber essa diferença. Mas a pessoa que está com depressão, muitas vezes ela não percebe. Ela leva um tempo para poder perceber. Mas o bacana seria que você percebe, então você eduque aquela pessoa sobre a depressão, sobre a sua patologia. Conhecer a patologia realmente é um caminho de se perceber ou não dentro dela. Ok, tem mais perguntas chegando aqui. Vocês, claro, estão super convidados a participar aí desse bate-papo com a gente, aqui com a Sidneide, que é terapeuta. Ó, o telefone está passando na tela, 98105-6955. A gente está ao vivo aqui. E tem aqui uma perguntinha da Naila. Ela falou o seguinte: eu conheço um adolescente que vive trancado no quarto e não quer tratamento de jeito nenhum. O que devo fazer? Então, o fato em si dele estar trancado no quarto não significa que ele está com depressão. Como ela falou, se trata de um adolescente. Então, que fase, quais são as angústias que acompanham esse adolescente? Então, precisa se conhecer mais um pouco. Então, o ideal é que a família, primeiro, descubra o que se passa com esse adolescente, para já não enquadrá-lo no lugar de um adolescente depressivo. Então, tem que perceber, descobrir que a adolescência, ela traz muitas mudanças em si. Está entendendo? Por si só. Então, que fase, quais são as angústias que esse adolescente está passando? O que é que está incomodando ele, que está deixando ele trancado? Necessariamente pode não ser uma depressão. Então, tem que descobrir o que está levando, conhecer o dia a dia desse adolescente, o que ele fazia antes, o porquê não faz agora, mas o diálogo é uma forma bastante viável para se descobrir o que se passa com os adolescentes. Ainda é um caminho bacana. Muito bom, a nossa telespectadora Socorro de Neópolis está dizendo assim: excelentes esclarecimentos, e é isso que a gente quer mostrar para você aí de casa, né? Esclarecer, informar, saber como lidar com essas situações, né? Tem mais um relato aqui. Só assim a sociedade vai andando para frente, se a gente exatamente conversar, debater, explicar, né? Entender também o lado do outro, fica mais fácil, né? Com certeza. Olha, boa tarde, sou Fabiana da Cidade da Esperança. Meu pai se descobriu com câncer e perdeu a vontade de viver. Ele não quer aceitar a doença e não quer tomar os medicamentos. Como podemos fazer para ajudá-lo? Então, o diagnóstico de câncer, ele provoca realmente algumas angústias e ele traz surpresas inesperadas. É um dos diagnósticos que a gente não consegue, embora se compreenda as fases do diagnóstico, a gente não pode estabelecer. Primeiro ele vai por essa fase, depois por essa fase, tá entendendo? Muitas vezes é comum, como ela relata do pai dela, ele pode estar na fase de negação. Ele pode estar negando para ele mesmo que ele tenha realmente esse diagnóstico. Mas o diagnóstico de câncer, ele traz junto uma série de crenças, uma série de coisas começam a surgir. Ele faz o indivíduo portador do diagnóstico de câncer refletir. E muitas vezes, nesses momentos de reflexão, ele começa a se sentir angustiado.
Porque lembram da finitude? O diagnóstico de câncer, ele nos aproxima da finitude. Embora tenha 1000 possibilidades, está entendendo? Mas dificilmente aquela pessoa que recebe o diagnóstico de imediato, ele pensa nas possibilidades, ele pensa muito mais na finitude. É aquilo que ele vê de mais próximo. Então, assim, e muitas vezes é assustador porque a forma como ele recebeu aquele diagnóstico. Muitas vezes o profissional que repassa o diagnóstico, ele precisa ser objetivo e claro. E nessa objetividade e clareza, ele causa um susto imenso na pessoa que recebe o diagnóstico. Então, ele provoca um momento de medo. E muitas vezes o fato dele não querer usar a medicação, como você bem fala, pode ser nada mais, nada menos do que ele está se negando a aceitar que ele tem aquela doença. Ele está se negando à condição de pessoa adoecida. Então, mas como é muito comum, o diagnóstico de câncer, ele adoece também toda a família, porque ele mexe com a rotina de toda uma família. Mas é importante, é fundamental a ajuda do psicólogo. Por quê? Ele vai ter um momento onde ele vai poder falar sobre as angústias dele, porque ele está bem preso, bem calado, mas ele deve estar cheio de interrogações. Então, assim, com a terapeuta, ele vai poder se abrir e vai dizer o que tanto ele teme diante daquele diagnóstico, porque a coisa que ele menos vê é a possibilidade de cura, geralmente. E nos dias atuais, o diagnóstico de câncer tem N tratamentos, são várias as possibilidades. Mas dizer isso para alguém que acaba de receber um diagnóstico é como você estivesse brincando com a realidade dele. Você está desvalorizando o sofrimento dele. Então, o mais importante com o seu pai é que você valide esse sofrimento dele. Você precisa mostrar para ele que você compreende que aquilo para ele é sofrido, que você compreende que a angústia dele é muito grande, mas que você está disposto a ajudá-lo, a viver junto com ele essa nova realidade, porque a família é um dos pontos chaves. Verdade. E a espiritualidade? Na hora de um diagnóstico, na hora de saber que a pessoa... Na hora da descoberta, né? Que é a mais terrível. Como é que entra a espiritualidade aí, Simileide? Então, durante um longo período, a psicologia, enquanto ciência, ela andou em linha contrária à religião. Quando eu falo religião, eu estou ligada à espiritualidade, não estou destacando, excluindo e nem validando nenhum tipo de religião. A espiritualidade em si. Então, elas andaram, enquanto a espiritualidade olhava o homem em uma linha vertical, a psicologia, enquanto ciência, olhava este mesmo homem em uma linha horizontal. Então, isso afastava muito. Porém, foi uma demanda que começou a surgir no consultório de psicologia. Foi desse paciente que ele chega e ele traz o quanto foi bacana a experiência religiosa dele. Então, o que você precisa é compreender. Então, aí está o papel do psicólogo de compreender que ele é um mero ouvinte. Com certeza. Porque o que interessa naquele momento é o que o seu paciente traz. Você não vai induzi-lo ou mostrar a sua religião para ele, porque essa não é a pauta, tá entendendo? E isso não tem significado algum, porque o momento é do seu paciente, mas você também não pode despertar nele essa necessidade de espiritualidade. Precisa que primeiro ele tenha a experiência dele. Então, quando ele tem a experiência ou a necessidade de experiência, aí sim, você vai acolher. Porque a crença é muito forte, tá entendendo? A crença de desamor. E o que ele encontra na espiritualidade? Um amor imenso. Então, ele começa a se sentir uma pessoa importante. Essa espiritualidade começa a dar a ele aquilo que ele busca, aquela manifestação, aquela agitação. Então, o psicólogo, em seu papel de mero ouvinte, ele precisa validar isso do paciente e ele precisa, muitas vezes, além de estar aberto, ele precisa ter um conhecimento, tá entendendo? Para que ele possa compreender aquilo que o paciente dele traz. E muitas vezes esse paciente, ele quer simplesmente dialogar sobre a sua religião. E o psicólogo, ele precisa sim, apesar de todos os cuidados que o Conselho de Ética sugere, quando a gente se anula e deixa aquele momento seja inteiro do nosso paciente, nós estamos sim sendo éticos, porque eu não estou dando para ele aquilo que é meu. Porém, eu estou trabalhando com aquilo que é dele e ele traz para o momento, porque o momento de terapia é um momento exclusivo do meu paciente. Com certeza, é muito importante, não só para quem está passando por algum momento, algum problema. Terapia é muito importante, né? Em qualquer momento da vida, é ali que você se conhece e, enfim, é ótimo. Já fiz e recomendo super. A Erivanda, de Nova Parnamirim, está dizendo assim: quem já teve depressão? Eu já tive 2 vezes.
pode voltar novamente? Tenho muito medo de voltar e é horrível. Como posso me prevenir para que não volte? Sim, pode sim. Quais são os cuidados? Você vai ter que... Eu, como terapeuta cognitivo comportamental, eu trabalho com a cognição. Eu mudo, passo o pensamento, ele compreender os seus pensamentos. Então, a gente trabalha com pensamento, emoção, comportamento. Quando a gente faz o processo terapêutico, ele aprende durante o processo a identificar tudo isso nele. Ele passa a se conhecer cognitivamente. Então, isso dá a ele uma ferramenta para ele se conhecer, se perceber quando esta depressão começa a se aproximar dele. Então, a partir de quê? Da identificação do pensamento. O que é que passa comigo, na minha mente, antes que eu entre na depressão? Como se dá esse processo até a depressão em si? Então, é tanto que quando a gente, durante o processo terapêutico, quando se aproxima o fechamento desses nossos encontros, nós fazemos a prevenção de recaída. A prevenção de recaída é exatamente isso, fazer com que o paciente ele se conheça no momento pré-depressão. Quando ele se conhece no momento pré-depressão, ele começa a se cuidar, ele passa a se compreender, ele passa a se conhecer e colocar-se ou não naquele lugar de pessoa que está próximo a uma depressão. Ok, tem uma perguntinha aqui. Ela falou o seguinte, não falou o nome, mas ela disse quais as orientações que os pais devem seguir quando o filho pequeno descobre que tem câncer. Minha irmã descobriu que o filho dela de 9 anos está com câncer no olho e está muito difícil. A Francisca, ela falou aqui. Então, Francisca, é muito comum. Na realidade, é mais comum do que a gente pensa. O câncer infantil está aí, tomando conta de muita criança e muitas vezes, tá entendendo? E isso é angustiante quando a gente se depara com essa realidade, tá entendendo? É muito sofrido para a família. Lembrando que se trata de uma criança. Então, o peso maior vai ficar necessariamente com os pais. Você só vai conversar com a criança, o ideal eu oriento sempre ao meu paciente, o paciente que me procura, essa criança você só vai conversar com ela só vai levar para ela a partir do que ela lhe traz. Então, é importante que você perceba até onde a criança se compreende como uma pessoa adoecida. É importante você ouvir essa criança. E é muito comum ser usado desenhos, jogos, para que a criança compreenda. Da forma dela, no mundo dela, ela vai sim ter conhecimento da doença. Ela vai entender todos os procedimentos de forma a idade dela, ver que desenhos ela gosta, que livros ela costuma ler, quais as historinhas fazem parte da vida dela. Então, com tudo isso, você vai passar isso para a criança, porque foge muito. A rotina da criança tira completamente, apesar de que hoje nós temos a classe escola, que funciona muito bem, que ele ameniza, de certa forma, o sofrimento da criança, para que ela não fique tão isolada da escola. Ela pode sim, no hospital, durante o tratamento, frequentar a classe escola, mas é importante que a mãe tenha total propriedade do que se passa com a criança. É importante que ela tenha um vínculo muito bacana com o médico que está acompanhando. Mas, acima de tudo, se faz necessário que essa criança conheça. É claro que com as possibilidades dela, no mundinho dela de criança. Você vai usar um boneco, mas se ela for fazer um procedimento, é necessário que essa criança compreenda como se dá esse procedimento. Você vai pegar um boneco e você vai explicar para ela, você contar a história, mas é indispensável que essa criança compreenda, porque é o corpo dela. É uma criança, mas é um corpo dela. E no mundo dela, ela tem os conhecimentos dela, a forma. Então, é interessante que você perceba até onde você sabe sobre isso. Se vai se submeter a uma cirurgia, como é que você vê? Como é fazer uma cirurgia? Você já viu alguém num desenho fazendo? Você conhece algum personagem que fez uma cirurgia? Até junto com a criança, a gente descobrir isso. A ludoterapia trabalha muito bem com isso. Ok. Com certeza, muito bom, né? Adorei o bate-papo, a gente agradece demais a sua participação aqui, Sidneide. Muita gente aqui elogiou o seu trabalho. Perguntaram se eu tinha livro. Então, eu não tenho livro, mas eu estou lançando uma técnica que estou trabalhando agora com meus pacientes depressivos, entre pontas e cores. Tá entendendo? Estou tendo, assim, resultados excelentes. Bacana. Tá entendendo? Legal. É uma técnica de minha autoria, ainda está no começo, mas eu estou tendo resultados excelentes, tá entendendo? Muito bom mesmo, faz toda uma reflexão e durante essa depressão ele começa a se organizar entre pontas e cores. Legal. Sempre entre pontas e cores. Você tem rede social, contato, caso o Tenho, pessoal queira? sim. Então, eu atendo em
clínica social, tá entendendo? Clínica popular, no bairro do Alecrim, na Avenida Leão Veloso, número 488 Alecrim. O telefone com o WhatsApp é 98815-3797. Olha, Ok. maravilha. Obrigada. Muito bom. Obrigado pela sua participação aqui. Volte mais vezes trazendo outros temas. Então, obrigada pelo convite, obrigada ao telespectador que contribuiu com as perguntas e qualquer coisa, entre em contato, ok? É isso aí. Ficaram algumas ainda, gente, mas é que o nosso tempo está corrido, ainda tem muita coisa no verdade. programa de hoje, mas ela voltará. Ela voltará.